Seguindo na mesma linha da primeira leitura de ontem, São Paulo corrige o mau procedimento dos cristãos de Corinto, suas incoerências, seu modo de viver incompatível com o Evangelho. Então, por causa de rivalidades, de injustiças cometidas de uns contra os outros, muitos deles procuravam a justiça civil para resolver essas querelas. No entanto, São Paulo lembra mais uma vez que se a igreja é a família de Deus, Deus é nosso Pai, nós somos irmãos uns dos outros, então nós devemos agir assim, que o próximo é nosso irmão e que na medida do possível nós devemos resolver essas diferenças entre nós, sendo aconselhados por pessoas mais santas do que nós, com discernimento, com sabedoria, e não diante dos infiéis, como ele diz, inclusive sendo motivo de escândalo, dando contra-testemunho diante daqueles que não têm fé ou cuja fé ainda é pequena. E São Paulo, então, faz uma lista de pessoas que não terão parte no reino de Deus. Aqueles que assim procedem de modo contrário à lei de Deus não tomarão parte, não terão parte no reino de Deus. Alguns de vós éreis isso, mas fostes lavados, santificados, justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. No entanto, sempre é possível perder a graça, voltar à vida velha, ao homem velho, à mulher velha. Então, São Paulo lembra que nós recebemos a graça da justificação, mas é preciso viver uma vida nova, não sermos pessoas mundanas, não vivermos assim como vivem os pagãos, dizendo claramente que haverá um juízo, dizendo claramente que nós temos que viver nessa tensão escatológica, na perspectiva da eternidade. Isso que hoje em dia alguns dizem que é terrorismo espiritual, dizer para as pessoas que se elas não viverem na graça de Deus, elas poderão ir para o inferno. No entanto, tanto Jesus quanto os apóstolos, os santos de modo geral, sempre lembravam as pessoas dessas verdades, que na verdade são uma caridade para com o próximo, de lembrá-los da possibilidade da condenação, e não, como se diz, um terrorismo espiritual, mas uma obra de misericórdia, um ato de caridade, manter as pessoas sobre aviso. E
No Evangelho, Jesus, depois de passar a noite toda em oração, escolhe os 12 apóstolos, aqueles que estariam com ele e que ele depois enviaria para pregar. Uma grande multidão, depois que eles descem a montanha, lembrando também Moisés, que sobe a montanha para falar com Deus, para ser o mediador, para ser o intérprete da vontade de Deus. Então eles descem a montanha e encontram uma multidão de gente que quer ouvir a palavra de Jesus, ser curado de suas doenças, serem curados de suas doenças, libertados dos espíritos maus. Uma força saía dele e curava a todos. E Jesus escolhe os apóstolos justamente para associá-los ao seu ministério, tanto de pregação quanto de cura e de libertação. Sempre lembrando que os sacramentos são justamente essas forças que saem do corpo glorioso, ressuscitado de Cristo, que é a Igreja. De modo que Jesus, então, pelo ministério da Igreja, continua exercendo essa sua obra de cura, de libertação, de ensino. Por isso ele escolhe os apóstolos, por isso ele institui na Igreja o ministério apostólico, para dar continuidade à sua obra, para que Jesus permaneça entre nós vivo e atuante. E o fato de que ele, antes de tomar aquela importante decisão, se retira, se recolhe, se mantém em oração, em sintonia com o Pai, nos lembrando a importância de nós também sempre tomarmos as nossas decisões buscando o conselho de Deus. E o conselho dos santos, como diz São Paulo na primeira leitura, nos consultando, nos aconselhando com pessoas que sejam maduras na fé, para sempre decidirmos não segundo aquilo que é mais conveniente para nós, mas segundo a vontade de Deus. Peçamos a Jesus que nos dê esse bom procedimento e o hábito da oração para sempre escolhermos, discernirmos segundo os critérios de Deus. Amém.